Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. Hoje estamos ainda em ritmo de festa junina e que tal um pastelzinho de milho? Vamos lá? Ingredientes: cavalo preto em cima aqui da nossa bancada e com certeza vai sair uma receita muito saborosa. Deixa eu colocar aqui as luvas. Vamos colocar a mão na massa. Esse pastelzinho de milho é feito com fubá, aquele que a gente está acostumado a usar para fazer aquele angu saboroso, aquela polenta bem gostosa. Pois é, nós vamos usar esse fubá de milho com um pouquinho de polvilho doce. A massa é basicamente isso e tempero e água quente. Olha só como é fácil de fazer. Vou colocar toda a farinha de milho, todo o fubá. Misturar já de uma vez o polvilho. A gente mistura os ingredientes secos. Botamos tudo aqui, damos uma mexidinha, até bom porque desempelota um pouco o próprio fubá. E vamos colocar tempero, sal, quantidade necessária para equilibrar o sabor, um pouquinho mais. E eu vou colocar orégano, que vai dar um toque bem especial. Coloca o orégano assim um pouquinho na mão e dê uma macerada, porque ele, primeiro que levanta um aroma maravilhoso, depois ele também fica mais saboroso. E eu vou acrescentar um pouquinho de curry. Curry é uma especiaria, na verdade é um tempero que contém várias especiarias. Você encontra com facilidade lá no cavalo preto. E assim, ele leva erva doce, leva cardamomo, leva gengibre. Então dá um sabor bem interessante e tem um toquezinho picante. Então, feito isso, nós vamos acrescentar aos poucos a água. Nesse caso, você pode dobrar a receita ou cortar pela metade. Aí você que vai saber a quantidade de pastéisinhos que você quer fazer. Então, aos pouquinhos, eu vou acrescentando a água fervente e fazendo com que esta delícia vire uma massa bem especial. A água precisa estar bem quente, ok? Cuidado, para não queimar as mãos, mas é importante ela estar bem quentinha. Vamos acrescentar toda a quantidade de água que eu tenho aqui. Se eu precisar de mais um pouquinho, eu vou acrescentar, ou se eu precisar de um pouquinho mais de farinha, de fubá, eu também vou acrescentar para você perceber qual é o ponto desta massa. Então, aos poucos, vamos envolvendo a massa toda nesta água, que nós vamos ainda dar uma sovada para fazer essa delícia. Passe de mágica apenas para ganharmos tempo. Pronto, nossa massa já está pronta e agora nós vamos modelar os nossos pastéisinhos. Podem ser pastéisinhos ou podem ser bolinhas. Aí você vê até a facilidade de trabalhar. Quem não tem muita experiência, vai ser mais fácil fazer as bolinhas. Para o pastelzinho, a gente faz uma bolinha, deixa ele redondinho e amassa com a palma das mãos. Essa massa, ela não é muito prática de trabalhar. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque ela gruda e ela fica um pouco mais molhada, mas é assim mesmo, a sua massa não deu errada, não. É só o jeito certo de colocar. Um pouquinho de carne moída aqui dentro, que é o recheio que eu escolhi para fazer os pastéisinhos. Você pode rechear com o que quiser. Acho que festa junina combina bastante com a carne moída. Pode ser com frango, aí você vai usar a criatividade. Pode ser com queijo Minas. E aí, na hora de fechar, você vai ter que modelar também os pastéisinhos. Até para que ele não fique com nenhum buraco. Não precisa ficar com medo de trabalhar a massa. Aperta, sela bastante e aí vai modelando o pastelzinho. Fica igual um risoles. Na verdade, o final ele vai ficar com uma massa parecida com massa de risoles. Empresta o prato, Divina. A bolinha, para quem não tem muito jeito na hora de fazer essa modelagem, pode apenas pegar um pedacinho, fazer uma bolinha e aí com o dedinho, que tem muita massa, modela uma bolinha, com o dedinho aperta
faz um buraquinho mesmo na massa, coloca a carne moída aqui dentro e cobre de novo a bolinha, ó, fechando a beirada, escondendo a carne moída ali dentro e modelando novamente a bolinha. Pronto. Não precisa de passar na farinha de trigo, no ovo, nada disso. Eu acho que é mais fácil fazer a bolinha, até para não dificultar muito quem gosta, né, de um salgadinho de milho e que vai desistir de fazer porque não está conseguindo fazer os pasteizinhos. O ideal para fazer os pasteizinhos seria, né, um cortador, aí leva mais tempo porque a massa realmente é um pouco mais molhada, então dificulta nessa hora de modelar. Então a bolinha realmente fica mais fácil. Nós vamos fazer todas elas, vamos fritar, óleo bem quente para ficar bem crocante por fora e macia por dentro. Lembrando que o tempero dessa massa faz toda a diferença. Aqui nós colocamos o sal, o curry e um pouquinho de orégano. Ficou uma delícia. Daqui a pouco eu mostro para você o resultado dessa receita. Então, no terceiro bloco, a gente volta com todos os nossos salgadinhos, pasteizinhos, bolinhas, fritinhos para você ver que dá certo. Nosso programa está de volta e o quadro Meu Direito, sempre com informações necessárias para a nossa vida mesmo no dia a dia. E nós estamos intercalando um pouquinho, falando do Código de Defesa do Consumidor, mas falando também do direito do trabalhador, que é muito importante hoje em dia, todo mundo estar antenado, tanto o trabalhador quanto o empregador, para ninguém errar, aí fica mais fácil. Não é mesmo, doutor Alexandre Valença? Exatamente, Luciana. Que bom tê-lo aqui mais uma vez no programa e trazendo informações necessárias, né, para os nossos telespectadores. Sim. Vamos falar hoje de férias? A gente está falando de trabalho, fica até engraçado, mas nós vamos falar das férias. Como o trabalhador tem que seguir direitinho, tanto o trabalhador quanto o empregador, em relação às férias. É até interessante você falar disso que a gente falou, de trabalho e falar de férias. Isso mesmo. Mas, na verdade, para você ter direito às férias, pressupõe trabalho. Com certeza. Né? As férias, como que surgiu a ideia das férias? É uma determinação, até por questões médicas, que o trabalhador ele tem que ter um período que ele vai romper aquela rotina de trabalho, para ele não só fisicamente, mas também mentalmente, se desligar um pouco daquilo durante um período de tempo, para que ele possa não ter assim, os prejuízos, né? Alguns anos antes aí não só no Brasil, mas até na Europa, as pessoas trabalhavam direto, sem nenhum período de férias, de intervalo, de descanso, e elas sofriam com aquilo. Na aposentadoria depois, né? Sofriam até antes, né? Problemas sérios. Então, a lei vem trazendo um período, critérios, para que o trabalhador possa, durante um período de trabalho, gozar dessas férias. Um intervalo que ele possa descansar, repousar, ter o convívio também mais próximo com seus familiares. Então, essa que é a ideia, né? Bom, alguns detalhes, né, estão nessa questão das férias. Primeiro, o trabalhador precisa trabalhar os 12 meses e o empregador tem que dar essas férias depois de um ano de trabalho? O que acontece é o seguinte, para que o trabalhador tenha direito ao gozo de 12 meses de férias, ele tem que trabalhar... mês, né? De um mês, de 30 dias de férias, ele tem que trabalhar 12 meses. Sim. Então, no final de 12 meses, ele completou aquele período que chama de período aquisitivo. Então, aí começou o período que ele pode gozar as férias. Sim. Só que uma coisa interessante de falar é o seguinte, quem determina quando será as férias é o empregador. Né? O empregado não pode exigir, eu quero férias no mês tal, eu quero férias agora, quero férias daqui a um mês. A lei garante ao empregador o direito de estabelecer quando que será o gozo dessas férias. Né? Agora, tem alguma situação que o trabalhador já não possa tirar as férias? Existe isso? Não, eventualmente, por isso que está ligado ao empregador estabelecer esse período. Por quê? Eventualmente, período de maior produção, período de produtos, por exemplo, de safra, que você tem colheita naquele período. Então, vão ser períodos que vai prejudicar o andamento do trabalho como todo, as férias do funcionário, né? E, por exemplo, aqui só terá direito a 30 dias o funcionário que não faltar mais de 5 dias. Como que é feita essa conta? Porque a lei ela estabeleceu um critério. Você tem que trabalhar 12 meses para ter 30 dias de férias, né?
Só que existem algumas regras adicionais. Se o funcionário falta muito durante o ano, e falta aí, são aquelas faltas injustificadas. Sim. Que não levam atestado médico. Que não levam atestado médico, por morte de um familiar, né? Por questões que fogem à vontade do empregado, são faltas injustificadas. Então ele vai receber as férias na proporção do que ele faltou. Né? O código, a CLT, traz de forma bem clara ali os períodos. 30 dias, depois 24 dias, depois 18 dias, tem a proporção ali de acordo com o número de dias que ele faltar durante o ano. Isso acaba sendo bem maleável, né? Até pelo empregador e o funcionário, porque às vezes, né, você precisa faltar, aconteceu algum acidente em família, ou até mesmo estar doente, mas aí é necessário a questão do atestado médico em algumas empresas. Justificar a falta, né? Principalmente se for empresa grande, aí é importante essa justificativa. Agora, aquele empregado também, né? Aquele empregador que também facilita a vida do empregado, isso tudo pode ser mais maleável. Pode, e na prática isso acontece muito, né? Sim. É uma forma do empregador até beneficiar e ter uma contrapartida melhor daquele empregado. Mas a regra existe e o empregador eventualmente pode deixar de conceder 30 dias, conceder só o período proporcional e não 30 dias pelas faltas. Tem alguém que não tem direito a férias? Não, todos têm. Todo mundo tem. A partir do momento que tem a carteira assinada, isso já começa a contar a partir do momento que assinou. É porque ele é empregado, né? Na verdade, assim, o direito do trabalho, ele transcende a questão dos documentos, né? É o fato. Então, quando você falou de carteira assinada, se o funcionário trabalha, se está configurada a relação de emprego, ele tem direito às férias. Se não assinou carteira, foi uma omissão do empregador, mas mesmo assim, ele eventualmente pode buscar judicialmente a declaração daquele vínculo de emprego para garantir o seu direito a férias. Trabalhou na relação de emprego, começa a contar o período aquisitivo para as férias. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre férias coletivas, se o trabalhador ele pode pedir, por exemplo, de 10 em 10 dias durante todo o ano, né? Picotar essas férias, se isso é válido, aí vamos perguntar para o doutor Alexandre Valença. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco. O Atual está de volta com a receita de hoje. Uma delícia já está na mesa. Nossos salgadinhos de milho, super fáceis de fazer. A massa fica bem diferente, mas fica muito saborosa. O ideal dessa massa é você temperar bastante. O recheio é só usar a criatividade. Eu acho que combina bastante com as festas juninas a carne moída, mas pode usar frango, o que você quiser. Só precisa ser um ingrediente seco, não pode ser um ingrediente assim muito cremoso nem muito aguado. Combinado? Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra tudo o que precisa para fazer uma receita igualzinha à nossa. Deixa eu mostrar só a beiradinha aqui, para ver como ele fica por dentro. Ele fica crocante. E olha só, que delícia! Pronto, agora é só fazer em casa. Dá muito certo, tá quentinho, tá do jeito especial para você aproveitar. E é claro que o Atual não para por aqui, tem muito mais para você. Morar na Serra é muito bom, né? Aquele clima gostoso, friozinho e nada melhor para curtir tudo isso do que uma massa do espoleto bem quentinha. E o que já era bom, agora vai ficar ainda melhor com a promoção Eu Amo a Serra. São 2 deliciosos pratos do espoleto com refrigerante e sobremesa e com um preço que também é pra lá de especial, com a qualidade e sabor que só a maior rede de culinária italiana do Brasil pode oferecer. Tem o delicioso bolonhesa clássico, que com refrigerante e o espolate sai por apenas R$ 15,90. E o tradicional nhoque com refrigerante e espolate por apenas R$ 18,90. Para aproveitar essa super promoção, é só ir a uma das lojas participantes. Espoleto Friburgo Shopping, Espoleto Teresópolis Shopping ou Espoleto Petrópolis. Com essa promoção, ficou mais gostoso curtir o friozinho da serra. Quer saber mais sobre o espoleto? Então acesse o site ou siga o Espoleto no Twitter. Voltamos a falar no quadro Meu Direito, que nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, assim. Durante uma semana a gente fala sobre o Código de Defesa do Consumidor, depois a gente fala sobre o direito de trabalho, até para trazer informações para vocês aí de casa.
Hoje nós estamos falando do trabalho, né, do trabalhador, do direito do trabalhador, mas a gente já vai começando pelas férias. A gente já falou um pouquinho, né, do direito do trabalhador, da questão de assinar a carteira, mas a informação necessária, tanto para o empregador quanto para o trabalhador nesse momento, é sempre muito importante. Doutor Alexandre, o trabalhador pode tirar férias picadas, que a gente chama, né? Eu quero tirar 15 dias agora, 15 dias no fim do ano, eu quero tirar de 10 em 10 dias e quero... Até dizem que psicologicamente é mais eficaz para o trabalhador. Você tem um trabalhador ali durante o ano todo trabalhando com mais pique porque tem essas férias picadas. Pela regra que a CLT traz, as férias podem ser divididas em 2 períodos, sendo um deles não inferior a 10 dias. Então ele pode tirar 10 dias, gozar de 1 a 10 de um mês, esperar e gozar o restante 20 dias posteriormente. Né? Essa é a regra que a CLT traz. Por quê? Ela é uma regra do período Getúlio Vargas, um período onde não existiam regras. Década de 40 ainda. Então, as regras tinham que ser rígidas para mudar o costume, para mudar o hábito que os empregadores tinham com relação aos empregados. Claro que com o passar do tempo as situações vão se modificando. Hoje muitas pessoas trabalham em casa, né? A forma de trabalhar mudou e muitas vezes a lei não acompanha isso. Então a gente está num período já que eu entendo que a lei já deveria ser repensada para se adaptar à nova realidade do trabalho hoje em dia. Mas em regra são 2 períodos, sendo no mínimo de 10 dias um deles. Consequentemente, o outro vai ser de 20 dias, né? Existe uma prática também que a gente precisa saber se é lícito ou não. A questão de vou vender minhas férias. Pode vender? Pode sim. A CLT fala que até 1/3 do período de férias, então 30 dias, até 10 dias podem ser vendidos. Então o funcionário vai, ao invés de gozar o direito de ficar em casa durante esses 10 dias, ele vai trabalhar, mas ele vai receber uma indenização por esses 10 dias. Né? Então, por exemplo, a pessoa que quer vender os 30 dias de férias, não estou precisando de um dinheiro e quero vender meus 30 dias. Já que essa questão das férias é dada para que o trabalhador possa descansar, se ele vender os 30 dias, ele vai ficar mais um ano trabalhando sem nenhum tipo de descanso. Esses são daqueles direitos que se chamam de direitos indisponíveis. Nem o próprio trabalhador pode dispor. Mas e se na prática funcionar? Se na prática funcionar, o trabalhador está abrindo mão do direito dele e se isso for constatado eventualmente pelo Ministério Público, a empresa pode ser até autuada por isso. Porque a regra específica tem que haver o período de gozo de férias. É muito importante isso, porque numa questão assim, até por falta de informação, eu quero ajudar meu empregado e vou pagar os dias de férias. É bom porque ele fica trabalhando, eu não preciso mais contratar ninguém e ao mesmo tempo eu estou ajudando, né, esse empregado financeiramente. Talvez até no ato de boa fé acabe gerando um conflito depois na justiça. E pode gerar uma autuação pelo Ministério do Trabalho. Olha só, então não pode. Não pode. Isso é lei. A lei estabelece um período mínimo de gozo de férias. O máximo que no caso pode vão ser 20 dias, porque ele pode vender 10, né? Então pode apenas vender 10 e o empregador pagar apenas esses 10 dias e não mais, senão está fora da lei. E férias coletivas, isso pode acontecer? Férias coletivas podem, elas estão ligadas à atividade da empresa. Por exemplo, grandes metalúrgicas, ela não tem como, num período, parar a sua produção e metade trabalhar e metade não trabalhar, porque ele está ligado ao sistema de produção. Então, assim, quando há uma necessidade de toda a empresa ou um determinado setor paralisar simultaneamente, vai ser feito as férias coletivas, que em verdade vão observar os mesmos critérios das férias individuais, com uma particularidade. Ela tem que ser comunicada, existe um procedimento que a empresa vai fazer com o sindicato dos empregados, informando sobre as férias coletivas. Bom, essas férias coletivas, por exemplo, tem aquele trabalhador que quer vender 10 dias, tem aquele que quer tirar os 30 dias, como é feito? Nesse caso não vai poder, porque se a empresa fez o procedimento de férias coletivas, o funcionário tem que aceitar. Porque a ideia é justamente essa, você tem uma empresa que você não tem como diminuir a produção, ou a produção funciona na sua formatação completa ou ela não funciona, porque metalúrgica precisa de um forno, precisa de uma máquina específica, não há como dividir, então é melhor para o andamento fazer as férias coletivas e parar. Então, um funcionário não tem como trabalhar, né? Uma coisa que conflita também bastante são pais e mães que estão com seus filhos em idade escolar e querem tirar as férias no período em que as crianças também tiram as férias na escola. É possível?
aí está ligado ao acordo, ao bom senso, à conversa. Sim. Porque, em regra, cabe ao empregador estabelecer quando que serão concedidas as férias. Claro que o bom empregador, melhor dizendo, ele vai ter essa sensibilidade de dar esse benefício ao empregado dele, que ele vai ter um empregado mais satisfeito. O empregado mais satisfeito produz melhor. Então, existe um bom senso nesse aspecto aí, mas, em regra, quem estabelece é o empregador. Bom, falando em bom senso, é sempre importante em tudo, né, doutor Alexandre? Quando a gente vem trazer essa pauta, a gente quer facilitar mesmo a informação ao empregado, ao empregador, para que seja uma coisa fácil para todo mundo. Até por falta de informação, acaba agindo de forma errada. Então, o importante é aqui a gente dar esse toque para que todo mundo fique antenado no que trabalha e no que é direito e no que é dever. Exatamente. Nós temos um e-mail de contato e também um telefone para que as pessoas possam fazer perguntas mais individuais. É o meodireito@bol.com.br, o telefone é prefixo 22-2527-1054. Ok, mais uma vez obrigada, né, pela sua participação. É muito importante a gente gerar esse tipo de conversa, de debate aqui e para vocês em casa também poderem saber e ter mais informações sobre seus direitos no dia a dia. Como o nome do nosso quadro é Meu Direito, é para a gente realmente buscar as informações necessárias para que ninguém fique de fora. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. O Atual, mais uma vez, fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.